Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Bahia vive um momento de transformação na política esportiva, com investimentos recordes em infraestrutura, projetos inclusivos e na formação de atletas. A Bahia tem ampliado seu protagonismo nacional. São ações que vão do fomento ao esporte base à manutenção de grandes equipamentos como o Pituaçu e a Arena de Esportes da Bahia, além da organização de eventos de destaque como a Copa 2 de Julho. Para falar sobre os desafios, os avanços e os próximos passos, nosso convidado é o diretor-geral da SUDESB, a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto. Prazer recebê-lo, Vicente. Seja bem-vindo. Prazer, Jefferson, te reencontrar. Nós nos conhecemos há tanto tempo e temos a certeza de que, além de um grande profissional, você também é um apaixonado pelo esporte. Não tenha dúvida, sempre bom falar de esporte. Quero iniciar a nossa conversa te perguntando como é que está o planejamento da SUDESB para ampliar programas de alto rendimento na Bahia. Nós enfrentamos o desafio de não termos a parceria do Ministério do Esporte. No período anterior foi muito difícil coordenar a política pública sem o apoio do governo federal. Mas agora, com a recriação do Ministério do Esporte e com o apoio do governo federal, nós estamos investindo ainda mais no esporte. A Bahia, você sabe, é o estado que mais investe em esporte no Brasil no momento. Estamos à frente de estados mais ricos da federação. Os dados são públicos para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem via TV Alba, no Instituto de Inteligência Esportiva, IPIE. É fácil acessar na internet, os dados estão lá. A Bahia lidera os investimentos nacionais em infraestrutura esportiva, ou seja, construção de equipamentos, reforma de equipamentos, ginásios, pistas de corrida, piscinas, areninhas, estádios, enfim, é uma enormidade. São 126 obras neste momento em equipamentos espalhados na Bahia inteira. E na alta performance, que é a ponta, lá no final, onde você já revelou o talento, já está na fase de competições avançadas, também temos investimentos que são vultosos. Se fosse uma linha de produção, eu colocaria o equipamento esportivo, a iniciação esportiva na escola e fora da escola, na comunidade, a descoberta do talento, o acompanhamento do atleta, da atleta e depois a alta performance lá na ponta, numa linha de produção, você acompanhando o processo inteiro e tendo cuidado com as pessoas. O esporte é bom para a cabeça, é bom para o corpo. Aquela ideia de que atletas de alto rendimento precisavam sair da Bahia para treinar em outros centros e tal, ainda é uma realidade, Vicente? Jefferson, excelente pergunta. Vivemos esse fenômeno no passado, porque os grandes centros e os grandes clubes, você tem grandes clubes em São Paulo, no Rio de Janeiro. O clube do Flamengo, no Rio de Janeiro, não é um clube só de futebol, né? O clube de regatas é futebol, mas o clube Flamengo, no Rio de Janeiro, é natação, tem outras modalidades com investimentos olímpicos. Em Minas Gerais, você tem clubes muito famosos, em São Paulo também. Então, existia um fenômeno de atletas que eram descobertos na região Nordeste e que migravam para esses clubes. O fenômeno agora é o inverso. Nós estamos recebendo na Bahia, as federações que são parceiras de primeira hora do governo da Bahia, da SUDESB, estão recebendo pedidos de atletas de outros estados para se filiarem na Bahia, porque tem boa infraestrutura, tem equipamentos à altura dessas modalidades, campeonatos disputadíssimos. Então facilita o ranking, facilita você elevar o nível técnico quando você tem assim uma série de competições acontecendo. Portanto, o movimento agora é inverso, de busca da Bahia desses atletas para estarem conosco. É claro. Quais modalidades encontram melhor infraestrutura hoje para? Eu chamaria a atenção, Jefferson, da natação na Bahia. Ela cresceu muito. O ciclismo explodiu no nosso estado. Essas duas modalidades, dentre outras, elas relatam esse fenômeno publicamente nas entrevistas que dão. Teve até uma competição de ciclismo agora, no meio de julho, agora de 2025, não? Agora, em julho de 2025, Bicicross. Nós fizemos um campeonato brasileiro de bicicross com a Confederação Brasileira de Ciclismo, com a Federação Baiana de Ciclismo. Primeira vez que a Bahia cedia um evento nacional dessa modalidade. Então, corrobora com essa opinião da vinda de atletas para cá. Eram 500 vagas inicialmente imaginadas para uma etapa do Brasileiro. Inscreveram-se 874 atletas, meninos, meninas, jovens, adultos, um número extraordinário. A pista aqui do Corsário em Salvador ficou lotada de gente.
durante 3 dias, realmente uma grande festa do ciclismo. Natação, a mesma coisa, atletas de outros estados buscando filiação à Federação Baiana de Natação. É claro que tem fenômenos de atletas que migram para outros estados, até outros países. O Guilherme Caribé, ele que começou em projeto social aqui no estado, com a Federação Baiana, e ganhou tudo, absolutamente tudo. Esse garoto agora mora nos Estados Unidos porque foi convidado por um clube americano para ir para lá, então os convites também chegam para a migração acontecer, mas tem gente vindo para cá, para a Bahia, conhecer esse fenômeno dessa explosão do esporte na Bahia. Que parcerias com universidades ou centros de pesquisa estão sendo articuladas para fortalecer esse rendimento de alto nível? E estamos conversando com termos de cooperação, inclusive, sobre a mesa. O primeiro assinado foi com a Universidade Federal da Bahia, o segundo em construção com a UNEB, que é uma universidade grande, multicamp aqui do estado, e agora, mais recentemente, com o IFBA. Estamos tratando especificamente da alta performance. Tem muitos estudos que ajudam você a construir a política pública, apontando caminhos em relação à alta performance. Isso ajuda muito a gente a entender a mecânica dos movimentos, ajuda a gente a entender o fenômeno fundamental da equipe multidisciplinar em torno do atleta de alta performance. Não tem atleta de alto rendimento se não tiver uma equipe multidisciplinar. Então você tem que ter fisioterapia, você tem que ter a medicina ligada ao esporte, a nutrição esportiva, a fisioterapia, a psicologia. O atleta, a atleta, eles precisam de um cuidado da sua cabeça, porque vem a fama, vem a medalha no peito, tem a família, a relação com a faculdade, com a escola, tem a sedução do dinheiro quando aparece uma Bolsa Nacional do Ministério do Esporte, um grande patrocínio, saber lidar com essas coisas. Então, a psicologia tem um papel fundamental. Então, ter equipe multidisciplinar, entender a formação cidadã. É no esporte que você aprende a ganhar e aprende a perder. Isso é lição para a vida. E perder é muito difícil, né? Mas perder faz você amadurecer mais. Você aprende mais com os erros na vida, no esporte também. Então, temos buscado, sim, apoio das instituições de pesquisa, de ensino, das universidades baianas, que nos ajudam nessa troca de experiências, e tem sido muito importante isso. Alguns estados criticam a Bahia por priorizar elites esportivas em detrimento do esporte de base. Como é que você responde a essa crítica? É uma crítica que não tem fundamento. O nosso maior programa do estado, o maior investimento, aquele que custa mais aos cofres públicos, é um programa que não está na dimensão do alto rendimento. É porque a medalha no peito chama mais atenção, puxa os holofotes. Então, talvez essas modalidades assim que na alta performance elas aparecem mais, ficam aos olhos do público mais visíveis, mas o investimento maior não está aí. O programa chama-se Esporte por Toda Parte, é um programa na dimensão do esporte comunitário, ele atua exatamente nos bairros populares, nas cidades que mais precisam. O investimento é feito exatamente nas cidades que têm baixo IDH, maior índice de violência urbana, problemas variados em relação a saneamento básico, evasão escolar, para poder você ter política pública transversal e o esporte poder ajudar na formação cidadã. Este programa, Jefferson, está em 200 municípios da Bahia, são 260 núcleos, tem 40 só em Salvador. Tem 3 modalidades esportivas atuando na iniciação e também na idade adulta. São 26 milhões de reais investidos nesse programa. Ele tem fardamento, ele tem 4 pessoas contratadas por núcleo, ele tem festivais que são semestrais, processo de avaliação via coordenação pedagógica. Todo lugar que eu vou na Bahia, viajo com muita frequência por interior do estado, encontro um núcleo desse programa. Eles têm até 300 pessoas por núcleo, é grande o programa, 80 mil baianos inscritos num programa só. Então, esse é o principal investimento, o mais visível não é esse. É alta performance em função de as pessoas cultuarem, é natural, a competição, a medalha no peito, aquela disputa saudável, é o que aparece mais. Mas o investimento maior está aqui na iniciação, no começo de tudo, onde você descobre a formação cidadã e também, quem sabe, descobre o talento. Ainda é uma demanda maior do que a oferta? Você citou o exemplo dessa competição de bicicross, mais de 800 inscritos, mas para 500 vagas. É uma realidade ainda que se repete, ou seja, uma demanda maior do que a oferta hoje na Bahia? Sim, a demanda é gigantesca.
a gente amplia a oferta e a demanda ela é dobrada no dia seguinte. É impressionante. Aqui nós temos um programa grande na área da natação. Nós temos 4 piscinas em Salvador, 2 na Avenida Bonocô, uma no centro administrativo, onde funcionava o prédio da FLEM, hoje é a SEAP, e uma no Nordeste de Amaralina. Nós abrimos inscrições no site da SUDESB para 3.000 vagas. 3.000 vagas. Em 25 minutos não tinha uma vaga disponível. E nós já dobramos. Eram 1.500, fomos para 2.000, 2.500, estamos em 3.000 vagas, portanto a demanda é permanente, crescente. Na natação, quase 1/3 desse universo é de pessoas com mais de 50 anos. Há recursos financeiros para aumentar essa oferta, para acompanhar a demanda? Crescentes. Começamos com 60 milhões, chegamos à casa dos 100 milhões, fomos a 150 milhões, nós estamos com 200 milhões de reais de investimento no esporte da Bahia. Durante que período? Durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio. Em 1 ano e meio já chegamos a 200 milhões de reais, metade disso é obra, ou seja, reforma de equipamento, construção de equipamento, a outra metade, investimento direto no esporte, além das modalidades que eu citei, temos um programa de bolsa, temos um programa importante de bolsa para o atleta amador e um outro programa chamado Faz Atleta, que você conhece, que é a compensação tributária. Atletas e empresas apresentam ao Estado programas sociais, programas esportivos, campeonatos variados, e eles trazem o ICMS de uma empresa baiana para descontar o ICMS, transformando isso em projetos de apoio ao esporte. Tudo isso entra nessa conta, são 10 milhões por ano, só do programa Faz Atleta, e outros 3 milhões da Bolsa, são 13 dos 100 em termos de fomento. Tem um programa específico de passagens aéreas e rodoviárias para atletas em competição. Então o garoto Jefferson tem 15 anos e vai disputar um campeonato de karatê na Paraíba. Como é que ele vai? Então, se ele estiver ranqueado, a Federação de Karatê vai pedir à SUDESB a apresentar o ranking, ele vai entrar no avião e vai para Recife para competir. É um programa caro. Os atletas eles se movimentam o tempo inteiro, atletas e equipes, no território nacional e também fora do Brasil. Tem equipes o tempo inteiro viajando para fora do Brasil, com recursos do Estado, custeados para garantir a competição. Vicente, deixa eu te perguntar, não tem tanto tempo, a SUDESB fez contrato para manutenção das cancelas em Pituaçu e também na Arena de Esportes da Bahia, como um passo para evitar falhas. Que ganhos práticos a população pode esperar a partir daí? As cancelas elas facilitam o acesso, elas têm sensores, né, para evitar qualquer tipo de acidente, etc. E além das cancelas, instalamos as guaritas, onde nós protegemos os profissionais de segurança. Aconteceu um episódio lá em Ipitanga, na Arena de Esportes, um episódio de violência na região, e os vigilantes estavam desprotegidos. Então nós temos agora guaritas, todas elas com insufilme, para que a pessoa fique protegida, o profissional de segurança fique protegido. E as cancelas facilitam muito. Até então, os profissionais tinham que sair do seu local para poder identificar a pessoa e levantar. Agora você tem um sistema de câmera, então ele aperta um botão, a cancela sobe e desce. Você evita a exposição do profissional de segurança à violência urbana presente nos grandes centros. Dá mais segurança ao próprio acesso ao equipamento. Acesso ao profissional que trabalha, as pessoas que acessam. As guaritas elas são automáticas, então foi um ganho importante. A SUDESB promoveu também um simpósio Inovações Verdes sobre gramados usando biofertilizantes à base de algas. Queria saber qual é o balanço dessas iniciativas, mas essa resposta vai ficar para daqui a pouquinho. A gente conversando aqui com o diretor-geral da SUDESB, Vicente Neto. Tem um intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta, Vicente Neto, nosso convidado, diretor-geral da SUDESB, a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia. Uso de algas para preservar ou para melhorar a qualidade dos gramados dos estádios é uma experiência que está acontecendo no estádio de Pituaçu, a partir de um seminário, aliás, um simpósio Inovações Verdes sobre gramados usando biofertilizantes à base de algas. Conta para a gente essa experiência, que resultados vocês já conquistaram com isso? Para nós, muita novidade também, Jefferson, porque essa parceria que eu me referi na sua questão anterior com o setor que pensa a ciência, nos levou para vários caminhos. Um foi exatamente esse,
pesquisar biofertilizantes, o que tivesse de mais novo no mercado para nós tratarmos dos nossos equipamentos. Além de Pituaçu, nós temos mais de 2 dezenas de estádios que nós cuidamos no interior da Bahia e isso dá muito trabalho, é uma fonte de pesquisa permanente também para enfrentarmos os desafios de novas ervas daninhas que aparecem. É um enfrentamento cotidiano para você garantir que a grama, que é um ser vivo, fique verde, fique bonita, fique saudável. São algas vivas? São algas vivas, é novo para nós. Nós conhecíamos algas sintéticas. São algas vivas, elas vieram dos Estados Unidos. Uma empresa que nós contactamos se dispôs a estar no simpósio junto conosco, juntamos pesquisadores de toda a Bahia, universidades públicas, privadas, institutos de pesquisa, trouxemos especialistas, agrônomos, trouxemos funcionários que trabalham nos estádios para assistirem e debaterem também o uso e fizemos a experiência. Fizemos a experiência no gramado de Pituaçu, registramos isso, é inovador para nós todos. Colocamos as algas num quadrante do nosso estádio e não aplicamos algas em outros quadrantes para poder fazermos a comparação. Né? Fizemos imagens de drones antes e depois e estamos acompanhando esse processo. É incrível. Já tem quanto tempo essa experiência? 6 meses de experiência, onde aplicamos as algas vivas, a grama ela cresce com um verde diferente, a rapidez do crescimento é maior e ela cresce mais resistente ao ataque de ervas invasoras e outras pragas que aparecem em qualquer gramado. E algas que têm que vir dos Estados Unidos? A gente não tem essas algas aqui, não? Inicialmente, nós pensamos em importar. O processo de licenciamento está na Anvisa, aguardando a autorização. Nessa primeira fase, nós vamos importar as algas, mas em parceria com as universidades daqui da Bahia, com os centros de pesquisa. A ideia é transferência de tecnologia para nós conseguirmos ter a produção aqui no Brasil. Parece que tem uma iniciativa em curso com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde se instalaria a primeira planta dessa fábrica para abastecer o mercado brasileiro, em parceria com o Parque Tecnológico daquele estado. E como está na região Nordeste, nós temos um consórcio de estados da região Nordeste, hoje presidido pelo governador do Piauí. Nós teríamos uma experiência na região inteira de utilização das algas no Nordeste para os gramados dos estádios de futebol. Um negócio realmente inovador, nos chamou muita atenção e estamos com muita expectativa. Agora, aí vem o outro lado da moeda, porque tem muita gente que critica o custo dessa nova manutenção em tempos de limitação orçamentária. Como equilibrar, Vicente, investimento público com responsabilidade fiscal, que é o desafio de qualquer gestor, né? Sem dúvida. Nós olhamos sempre, e o governador sempre chama a atenção da gente, para a gente ter o olhar na lei de responsabilidade fiscal, o olhar nas recomendações dos tribunais de contas do Estado, dos municípios, observar sempre os limites da lei. Então, é um desafio permanente esse equilíbrio. No caso das algas, me chamou a atenção o custo final, porque comparamos a manutenção atual com essa possibilidade, é inovador e é mais barato. Então, ajudaria. Mas a manutenção, de um modo geral, dos equipamentos esportivos, por exemplo, as piscinas, o custo de uma piscina é um custo elevado. Para quem tem piscina em casa ou frequenta uma piscina de um prédio, sabe do que eu estou falando. Bem sabe. É caro. Imagine você manter equipamentos esportivos públicos, 3.000 pessoas em 4 piscinas, renovação da água, do cloro, manutenção das bombas, a parte elétrica, manutenção, funcionários, custo de equipamentos. Então, é realmente muito caro, o tempo inteiro a gente fica buscando alternativas para baratear custos e manter a qualidade. No caso das piscinas, vamos instalar agora uma central de microfiltração, que nós não tínhamos. Então, a água da piscina é utilizada, as pessoas entram, 3 turnos usando a piscina, a água fica suja. O cloro apenas não limpa. Então, a gente joga a água fora. Você pode reusar a água se você microfiltrar. Eu estou montando uma estação de microfiltragem para que a perda da água seja a menor possível, porque o custo também é elevado e tem que ter a consciência ambiental quando você trata de um bem que é um bem humanitário como a água, né? Vicente, a mais nova edição da Copa 2 de Julho, realizada no mês de julho agora, de 2025, se consolidou como a principal competição sub-15 do país. Por quê e que avanços você destacaria na edição deste ano? Chamou a atenção a edição deste ano a presença dos clubes
que sempre vieram aqui para a Bahia, os clubes grandes, os times grandes trouxeram toda a sua base para cá, o interesse na Copa 2 de Julho, especialmente nos meninos que vieram das seletivas regionais. Um interesse acima da média, porque os clubes estão de olho nessa faixa etária. É uma faixa etária que chama muito a atenção dos clubes profissionais de futebol. Transformar a Copa 2 de Julho numa grande vitrine. A seleção brasileira de futebol sub-15, que acabou vencendo a Copa 2 de Julho, essa edição, a coordenação técnica, a relação ali com os garotos, foi dando para a gente a dimensão de que há um interesse crescente em relação a esses meninos. Muitos contatos foram feitos, nós soubemos que muitos contratos estão em curso, então foi realmente uma coisa que chamou a atenção. Os pais, as famílias, as comissões técnicas, os presidentes de clubes vieram para cá, muitos presidentes de clube. É uma Copa que revela novos talentos. O tempo inteiro. A Anderson Talisca passou por ela, dentre outros, né? É a maior Copa Sub-15 do Brasil. A de São Paulo, que é a mais famosa, não está nessa faixa etária. Então, essa faixa etária abaixo dos 15 interessa muito. Então, eu vi ali muita gente conversando, os chamados olheiros do futebol que vieram acompanhar, portões abertos, famílias, caravanas que vieram. Foi uma grande festa, né? Então, me chamou a atenção exatamente isso, o interesse por esses meninos já na fase pré-contratual. Eu não vi isso nas edições anteriores com tanta intensidade. Além do futebol, Vicente, que outras modalidades vêm crescendo com o apoio da SUDESB, especialmente no paradesporto e no empoderamento feminino? São dois núcleos novos que a SUDESB criou, um que trata especificamente, Jefferson, do paradesporto. Nessa nossa gestão, eu coloquei carga no paradesporto e na participação feminina no esporte. Eu percebia essa lacuna. A minha experiência lá no Ministério do Esporte me deu essa chance de eu conseguir enxergar a política pública nas suas várias dimensões. Então, a gente montou esse núcleo, cresceu muito nas artes marciais, o paradesporto. Tem muitos atletas com deficiência, amputados, biamputados, pessoa com baixa visão, baixa audição, praticando artes marciais, ciclismo. Nós temos alguns projetos em parceria com a SUDESB, Mães Autistas da Bahia, um outro chamado Meu Sorriso. Nós temos o coordenador estadual da pessoa com deficiência do Conselho Estadual, Sidney, que é uma pessoa que interagiu demais com a SUDESB, ajudou a gente a ampliar a nossa ação no paradesporto. Então, cresceu muito. E agora, neste momento, no mês de julho de 2025, nós estamos fazendo clínicas do paradesporto, é uma grande novidade. Então, a SUDESB montou uma estrutura, licitou uma van adaptada, o coordenador do núcleo do paradesporto é um atleta cadeirante do jiu-jitsu, o Adelmari Júnior. Ele entra com a equipe na van e vai até as cidades, monta uma clínica do paradesporto. Você que nos assiste pode procurar a SUDESB e reivindicar uma clínica para a sua cidade. Durante um dia inteiro é apresentada a política pública, são feitas as formações, a certificação das pessoas. É difícil para um profissional de educação física que nunca lidou com uma pessoa com deficiência colocar numa sala para aprender arte marcial. Ele não foi treinado para isso, não passou por uma formação. A gente dá essa formação. Essa clínica, portanto, tem sido muito requisitada. E essa frente de mulheres no esporte, o nosso olhar da participação feminina é de que existia uma baixa adesão das mulheres. Nós estamos fazendo trabalho semelhante com as mulheres, incentivando a participação feminina. A coordenadora chama-se Juliana, é uma advogada, é da OAB da Bahia e se dedicou a essa ação, tem feito um trabalho belíssimo. A SUDESB acabou de receber, no ano 2024, o selo Lilás da Secretaria de Políticas para as Mulheres pelo olhar diferenciado em relação à participação feminina. Eu recebo vários projetos sobre a mesa, no geral chegam os projetos para a participação dos meninos. Aí eu pergunto ao proponente, e as meninas, como é que faz? Então a gente vai sempre incentivando para que elas não fiquem invisíveis em relação a essa política pública. É um dever nosso como gestor incentivar. A gente está falando aqui de paradesporto, de empoderamento feminino e já vi muita gente também comentando, poxa, é quase que permanente a presença de lideranças masculinas na gestão de projetos de inclusão. Aí eu te pergunto, por que ainda faltam mulheres em cargos executivos nessa área, Vicente? É uma lacuna gigantesca no nosso país, no Brasil. Creio, Jefferson, que tem a ver com a nossa formação. A formação da sociedade brasileira está na raiz da formação. A nossa sociedade ela é machista,
ela é eurocêntrica. Normalmente os homens brancos estão em postos de comando. As mulheres, e em especial as mulheres negras, ocupam muito pouco espaço no setor público, no setor privado. Então, é um desafio permanente. Na nossa gestão, eu sou homem, branco. Na nossa gestão, nós temos mulheres brancas, negras, ocupando postos de comando. É a nossa diretora da assessoria técnica, onde passam todos os projetos da Sudesb, todos que chegam lá, é um comando feminino. A nossa comunicação aqui presente, acompanhando a entrevista, é chefiada por uma mulher, você conhece, a Hilda. Nós temos na coordenação de convênios dos setores mais sensíveis da Sudesb, convênios públicos gigantes com o Ministério do Esporte, com prefeituras, com ONGs, com federações. A Nildes é uma mulher negra, mas é um desafio permanente, é um desafio, não é fácil, você olha em volta e você vê realmente uma baixa presença, você tem razão. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar como sociedade para superar esses desafios e buscar a igualdade, que é o nosso objetivo. Desafio em todas as áreas, não é? Todas as áreas. Essa de oferecer mais espaços para as mulheres, para os negros. Sem dúvidas. Quais os próximos passos da Sudesb para expandir o atendimento à comunidade, como, por exemplo, com os núcleos do programa Esporte por Toda Parte? Tem esse programa. Sim. E o Centro de Boxe Valdemar Santana. Queria que você falasse também sobre esse espaço. Esse programa Esporte por Toda Parte, ele chegou numa espécie de teto. Nós começamos com 100 núcleos na Bahia. Eu me referi à ausência do Ministério do Esporte. Ali foi o desafio posto sobre a mesa. Tínhamos um convênio com o Ministério do Esporte, 100 núcleos, deixou de existir. Aí construímos 100 núcleos com a cara da Bahia, com recursos próprios. A reivindicação começou a acontecer, a comunidade bateu na porta, as pessoas pediam, as prefeituras. Fomos a 150, a 200, estamos com 260 núcleos na Bahia. Orçamentariamente, chegamos no teto. Difícil expandir a partir de agora. Talvez com o apoio do governo federal, que está em curso, a gente consiga, mas realmente eu não apostaria nesse momento, nessa expansão. Na área das artes marciais, não. Nós estamos em franca expansão. Nós não tínhamos uma casa para a prática das artes marciais na Bahia com as características do Centro Valdemar Santana. O primeiro homem negro da Bahia a despontar no Brasil na área das artes marciais, nem existia MMA, essas coisas. Você não tinha uma franquia como o UFC e o Valdemar já fazia a chamada luta livre na Bahia. Me lembro. Pois luta é. livre. Então, ele foi disruptivo, inaugurou. Então, por isso leva o nome dele, aquele Centro de Artes Marciais. Ali, nós temos 2.100 pessoas matriculadas. Nós temos na Arena de Esportes da Bahia, que é em Lauro de Freitas, em reforma no momento, um segundo núcleo. E estamos expandindo para o interior do estado. Começamos com 10, temos 20 núcleos no momento. A meta, portanto, para você que nos ouve e nos assiste, é chegarmos a 50 municípios baianos nos próximos 2 anos. Então, na área de artes marciais, sim, processo de expansão, são 7 modalidades, Hapkido, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Karatê, Taekwondo, enfim. As 7 modalidades organizadas na Bahia, em processo de expansão, contratação de professores, compra dos kimonos, tatames. É um investimento alto, mas prazeroso e tenho certeza que a gente vai continuar expandindo. Que bom. Estou vendo que tem muito chão pela frente ainda para ser percorrido e boa sorte para você. Obrigado, Jefferson. É o que eu desejo. E muito obrigado também pela sua disponibilidade, pela atenção dada ao nosso público. Até uma próxima, Vicente. Obrigado. Sempre bom revê-lo. Igualmente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.